Você sabia que há um poder liberado sobre a sua vida quando você decide obedecer a Deus? E, óbvio, talvez seja por isso que seja um desafio tão grande para você e para mim. Então, nesse vídeo você vai descobrir que a obediência pode transformar e gerar milagres em sua vida. Olá, eu sou o pastor Felipe Gama e nesse vídeo você vai descobrir que a obediência, ela abre portas e agrada a quem a gente obedece. Mas ao mesmo tempo, a desobediência, ela fecha portas e, obviamente, desagrada a quem deveríamos obedecer. Mas, vamos lá, afinal, o que é obediência? A obediência é você seguir regras, normas, conselhos, princípios, guarda essa palavra, princípios, e em torno dessas regras, normas e princípios existem coisas que muitas vezes a gente não analisa. E por isso, talvez a gente desobedeça tanto ao Senhor, porque nós não vemos o que há por trás daqueles princípios. Então você não precisa, ou melhor, você não pode obedecer cegamente só pela regra, só pela norma. Eu não posso fazer isso. Aí você não analisa o que há em torno. Você poucas vezes, ou talvez não paremos para pensar, que em torno daquele princípio ou daquela obediência, existem coisas que o Senhor pode liberar sobre a sua vida e ao mesmo tempo existem coisas que o Senhor pode impedir que aconteçam na sua vida só pelo fato de você obedecer. E para exemplificar isso, eu gosto sempre de trazer regras naturais do nosso dia a dia. Vamos lá, as regras de trânsito. Se você parar para pensar, um carro pode chegar a 150 km por hora? Pode, mas o motorista pode andar a 150 km por hora? Não. Por quê? Porque existem regras. Mas aí você vai falar assim, mas essas regras são um exagero. Se o carro pode chegar a 150, por que eu não posso andar a 150? Vamos lá? Aquelas regras são geradas, são formuladas para que não só você se machuque ou atente contra a sua própria vida, mas também impede que outras pessoas sofram danos pela nossa inconsequência. Imagina só, entre parênteses, por mais que isso pareça natural no nosso Brasil, mas imagina só se cada um andasse conforme a sua própria consciência, sem regra e sem lei. Aí a gente vai trazer isso novamente para o nosso contexto da palavra de Deus. Imagina se cada um andasse a sua própria consciência. Isso já aconteceu na palavra de Deus, eu já vou falar sobre isso. Então, baseado nessas regras, princípios que o Senhor traz para nós, Ele não só está impedindo que algumas coisas aconteçam de mal à sua vida, mas também pode proporcionar que algumas portas se abram na sua vida em torno dessa obediência a esse princípio, essa norma, essa regra, a esse conselho do Senhor. Então guarda no teu coração que existem promessas que são condicionadas à obediência. Você vai lembrar, trazendo exemplos bíblicos, você vai lembrar no livro de Juízes. O texto vai começar dizendo o seguinte, e cada um, logo no capítulo 1 vai falar que cada um fazia aquilo que achava reto, ou seja, cada um seguia a sua própria consciência. Na trajetória do povo de Israel, esse foi talvez um dos tempos em que o povo mais teve a dificuldade de viver promessas e ver realmente a mão do Senhor sobre a vida deles. Era um ciclo que eles viviam interminável, ou seja, eles faziam aquilo que eles achavam que era o melhor para a vida deles sem obedecer à voz de Deus. E, baseado nisso, eles viviam entrando em constantes lutas, ao ponto do Senhor levantar uma pessoa para poder, de alguma forma, salvar aquele povo de algumas consequências do seu ato. Mas, ao mesmo tempo, obedecer é uma bênção e você precisa parar para pensar nisso. Não obedeça cegamente. Entenda que quando o Senhor te estimula a obedecer, existem coisas por trás disso. Agora vamos lá? Deuteronômio capítulo 28, você vai ler na sua casa. Deuteronômio 28 vai começar com um título dizendo o seguinte: as bênçãos decorrentes da obediência. Olha só, gente, existem bênçãos escondidas na obediência. Escondidas que eu digo que só se manifestam por meio da obediência. E o texto de Deuteronômio 28 vai começar dizendo: se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer. E aí vem o rol de uma série de versículos trazendo bênçãos que estariam prontas, separadas
reservadas se aquele povo decidisse obedecer. Mas eu preciso fazer um alerta. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segundo discurso, segundo aviso, segunda lei, enfim. Aquele povo que estava ouvindo esse texto de Deuteronômio 28 era o povo que viu os seus pais, a geração anterior, ter uma promessa e não viver essa promessa. E esse segundo aviso vem em decorrência de ter uma geração que se perdeu, mesmo tendo uma promessa, mas desobedecendo e murmurando ao longo do caminho. Então, Deuteronômio significa um segundo aviso, uma segunda recomendação. E traga para a sua vida hoje. Deus está nos avisando, olha, eu não quero que você erre de novo. Eu não quero que você perca acesso às promessas por causa das mesmas falhas, dos mesmos erros, das mesmas transgressões. Então, o objetivo desse vídeo é trazer essa orientação, direcionar você para que você tenha uma vida de transformação e esses tais milagres acontecendo na sua vida, em virtude da obediência. Então, talvez já surja a pergunta, tá bom, pastor, então como é que eu aplico isso tudo na minha vida? Vamos lá? Então, em 3 tópicos bem breves, você vai entender como aplicar a obediência na sua vida. Então, eu citei alguns exemplos bíblicos para facilitar o nosso entendimento, mas se você por um acaso lembrou de outro, comenta aqui embaixo, divide com a gente, enriqueça nosso conhecimento com aquilo que você já sabe e pode de alguma forma acrescentar na nossa vida, tá bom? Então, o primeiro conselho que eu posso dividir com você é: a obediência é amar sem grades. Repetindo, a obediência é amar sem grades. Gente, a fidelidade é uma escolha. Fidelidade nada mais é que a manifestação dessa obediência, tá bom? A obediência, a fidelidade é uma escolha. O exemplo bíblico que eu vou lembrar a você é Gênesis, no capítulo 3. Existia uma permissão em Gênesis 3. Qual é a permissão? De todas, olha a palavra que poderosa, de todas as árvores disponíveis no jardim, vocês vão poder ter acesso, comer. Deus estava falando com o homem e com a mulher, obviamente. Vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, ou seja, todas. E aí ele faz uma ressalva, colocando uma proibição, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que loucura! Havia uma permissão, e a permissão era expressa através da palavra todas, e havia uma proibição através de uma palavra uma, que era uma árvore que eles não poderiam comer do fruto dessa árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que isso traz nas entrelinhas para nós, que muitas vezes a obediência dá acesso à plenitude, o todas. Ao mesmo tempo, a desobediência faz com que a gente troque o todas, às vezes, por uma. Você pode aplicar isso na sua vida, na área que você quiser, da área familiar. Muitas vezes eu perco a plenitude de estar com a minha família, a confiança da minha esposa, dos meus filhos, a integridade, viver as bênçãos de Deus, às vezes por um momento, por uma fragilidade, por uma oportunidade, a gente perde todo esse todas que eu citei para você. Então, existe algo no meio disso que muitas vezes também a gente não leva em consideração. Nesse todas, nessa permissão, nessa plenitude que Deus havia liberado para eles, existia a oportunidade de ter comunhão todos, em toda viração de dia. Deus tinha com o homem um momento de comunhão, de intimidade. Agora, nessa proibição, Deus avisou, olha, se por um acaso vocês transgredirem essa norma, certamente vocês morrerão. Certamente. Então existem consequências que são certas. Então a gente cai nessa aqui se a gente quiser. Aí fica a pergunta, pastor, tá bom, se Deus não queria que o homem pecasse, por que ele não colocou uma grade, uma cerca ao redor dessa árvore que eles não podiam comer? Por causa desse primeiro tópico, esse primeiro conselho que eu te dei. A obediência é amar sem grade. Meu irmão, quando a gente valoriza aquilo que agrada ao Senhor, quando a gente prioriza aquilo que agrada ao Senhor,
nós vamos vencer aquilo que desagrada. E aí você vai perceber que o homem escolheu um caminho certo de morte sobre a descendência, sobre a própria vida dele. Então, quando a gente desobedece, olha isso, por trás dessa proibição, você vai perceber que existia em jogo a comunhão diária com o Senhor. Existia em jogo todas as árvores do jardim que estavam disponíveis. E aí, a gente muitas vezes troca isso tudo por causa de um momento, de uma oportunidade, de um instante. Então, o que o Senhor tá dizendo para você? O que a gente, vamos dizer assim, o que a gente pode lembrar? Gente, não se perca, não se prenda, melhor dizendo, só ao que Deus te proíbe. Tenta entender o que Ele está evitando que aconteça na sua vida. Quando desobedecemos, pode perceber, a gente se sente longe, sem comunhão com Deus. E pode ser talvez, ou certamente, aquilo que Deus está evitando que aconteça na sua vida. Então a obediência é amar sem grade. Deus não precisava colocar uma grade. Era só eles lembrarem o que realmente tinha valor na vida deles. Deus ele não vai arrancar o celular de você. Deus ele não vai proibir, Deus não vai colocar portões de acesso ao pecado. Quando nós amamos ao Senhor, nós ouvimos a sua voz e obedecemos. Então a obediência é amar sem grade. Lembra que a obediência é ter a oportunidade de desobedecer e escolher não desobedecer. Então o que eu estou querendo dizer? Quando eu obedeço porque amo, eu não faço mais as coisas porque eu não posso. Eu não faço mais as coisas porque eu não quero. Porque aquilo que me atrai na obediência é muito maior do que aquilo que poderia me atrair na desobediência. Então esse é o primeiro conselho que eu posso te dar. Segundo conselho, que você também tem que ficar muito esperto, tá? O diabo não é o responsável pela sua desobediência. E eu não sou advogado do diabo, tá? O diabo não é o responsável pela sua desobediência. Por quê, pastor? Lembra que eu falei para você que a obediência e desobediência é uma escolha? Sim. Então o diabo ele pode ser teu inimigo, ele pode ser até um incentivador, um motivador. Porém, quem escolhe, quem obedecer ou desobedecer, é total responsável por suas consequências. Por isso que a palavra vai trazer muito bem enumerada aqui, aquilo que o homem semear, este, ou seja, aquele que semear, este também colherá aquilo que foi semeado. Então guarda que o diabo nessa história, ele vem com uma bandeja, ele vem para servir aquilo que pode de alguma forma tirar você da presença. Mas quem se serve é que é total responsável por aquilo que acontece. Pastor, mas as tentações são muitas, eu sei, porque eu passo também por elas. Inclusive vai passar aqui em cima, tá? Num cardzinho, numa playlist que a gente gravou só sobre tentação. Gente, sensacional, 4 vídeos que vão abrir a sua mente sobre tentação, tá? No final do vídeo também vai estar lá o cardzinho para você clicar falando sobre tentação. Mas voltando aqui, a tentação, ela vem obviamente para tentar, ou seja, para de alguma forma sugestionar você a possibilidade de seguir um outro caminho que não é o da obediência. Mas guarda, aquele que vem com a bandeja, o garçom dessa história, não é o responsável por aquilo que a gente come. Nós é que nos servimos e passamos a ser totalmente responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Então, se você por um acaso tem tido problemas quanto à tentação, assiste lá depois esses vídeos, vai trazer muito esclarecimento a você. Mas guarda, o diabo não é o responsável pela sua desobediência, tá bom? Terceiro e último conselho. Esse é o terceiro conselho, se você está se sentindo desconectado de Deus por ter desobedecido, há um caminho, ou melhor, há o caminho de volta. A primeira epístola de João, ele vai falar que o ideal é que a gente não peque, mas se pecarmos, nós temos um advogado nos céus. Olha que coisa. A atitude que te habilita a ser conectado ao Senhor novamente é chamada de arrependimento. E o caminho de volta
a presença do Pai, a conexão ao Pai, o caminho de volta se chama Jesus. E por isso ele vai se auto-intitular como o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então se arrependa, ou seja, o arrependimento é uma obra do Espírito Santo em sua vida. Quando você abre o teu coração dizendo: Espírito Santo, eu preciso voltar ao caminho, o princípio de tudo, a um caminho de obediência, apresentar para o Senhor aquilo que não o agrada e pedir forças para que você possa caminhar. Esse arrependimento é uma obra do Espírito Santo, mas esse caminho de volta se chama Jesus. Por isso que ele fala que ele é o caminho. Ele ao mesmo tempo vai dizer que ele é a verdade que nos de alguma forma nos confronta, se chama Jesus. Ele não é só o caminho que nos leva, ele é a verdade que nos confronta e ao mesmo tempo ele é a vida que nos abençoa. Então ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, a tenham em plenitude. Deus ele não quer só que você sobreviva. O Senhor não quer só que você sobreviva, ele quer que você viva e viva em abundância. Porém, essa abundância só se manifesta em vida. E a vida só se manifesta na obediência. Então eu espero realmente ter te ajudado nesses 3 conselhos. E de verdade, você tem tudo para viver milagres e ter a sua vida transformada por escolher aquilo que agrada ao Senhor. Porém, seja forte. Você não vai conseguir, olha o que eu estou te dizendo, você não vai conseguir resistir a tudo isso sozinho. Primeiro, você precisa do Senhor caminhando contigo, te fortalecendo a cada dia. Segundo, você precisa de pessoas que te ajudem nessa caminhada. Procure um ministério sério, uma igreja bíblica, com pessoas que podem de verdade te ajudar nesse momento da caminhada e ao longo da sua caminhada. Tá bom? Então eu espero ter te ajudado, mas agora chegou o momento de você me ajudar. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que outras pessoas possam ser tão abençoados como você também foi por meio desse vídeo, tá? Então fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.